Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. Você está no curso de Python, aula 4, vídeo 2. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre arquivos JSON e como manipular arquivos JSON usando Python. Lembrando que na primeira parte desse vídeo nós falamos sobre dicionários, certo? Então nessa segunda parte também vamos relacionar arquivos JSON e dicionários, porque como vocês vão ver, eles têm uma estrutura muito semelhante. Mas afinal, o que é um arquivo JSON? Bom, JSON é uma sigla para JavaScript Object Notation. Ele foi um tipo de estrutura de dados criados para efetuar troca de dados, certo? Você tem informações que você quer passar de um local para o outro, pela internet, pela web, que surgiu lá no início dos anos 2000, certo? Exatamente como essa solução. Apesar de ser um tipo de dado inspirado, criado a partir do JavaScript, o JSON é uma estrutura que independe do JavaScript. Diversas outras linguagens utilizam esse tipo de arquivo, que ele acabou se tornando um padrão na comunidade de desenvolvimento. Além disso, ele tem uma estrutura que é de fácil leitura para humanos, justamente porque é a mesma estrutura que os dicionários em Python utilizam, ou seja, chave e valor. Aqui temos um exemplo aqui de um arquivo JSON. Basicamente, se assemelha bastante a um dicionário em Python, certo? Nós temos as chaves e os valores. No caso aqui temos uma chave jogadores, cujo valor podemos interpretar aqui como uma lista, e essa lista contém outras estruturas de chave e valor, certo? Note que isso aqui é exatamente a mesma estrutura que nós utilizamos lá na primeira parte da aula, no vídeo passado. Então aqui temos uma lista de jogadores, é uma chave cujos valores, essa lista de outros objetos, certo? E temos aqui uma outra chave chamada peças, que contém essas chaves brancas e as chaves pretas, que cada uma delas com outras estruturas de chave e valor, representando as peças e suas respectivas posições. Por fim, uma terceira chave aqui, que são os movimentos. Então aqui já foi feito um movimento aqui nesse exemplo. Note como é muito similar a um dicionário em Python. E é exatamente por isso que quando a gente for manipular arquivos JSON, a gente vai ler o arquivo. Ao ler esse arquivo, ele vai ser passeado, vai ser transformado exatamente em um dicionário em Python. Pois bem, mas como que nós manipulamos arquivos JSON usando Python? Para isso, o Python possui uma biblioteca chamada JSON. É uma biblioteca que já vem instalada com Python, não é uma biblioteca externa, ela já vem com Python. E o que a gente pode fazer com essa biblioteca JSON? Basicamente, a gente pode abrir, ler arquivos e salvar dicionários como arquivos JSON. Quando a gente tem um arquivo JSON, a gente pode ler ele com Python. As informações, os dados desse arquivo JSON, eles vão ser convertidos para um objeto do tipo dicionário. Relembrando aqui o exemplo que a gente tinha, era esse arquivo JSON, como eu comentei. Ele é muito semelhante a um dicionário. Isso aqui é exatamente a mesma estrutura. Para abrir esse tipo de arquivo, na verdade, para abrir qualquer arquivo em Python, a gente pode usar a função open, que é uma função built-in. É uma função que é usada para abrir arquivos. Qualquer tipo de arquivo, pode ser arquivo JSON, arquivo de texto, o que você quiser. Para tratar do JSON específico, a gente vai ter que usar esse open em conjunto com a função load da biblioteca JSON. E a função load faz exatamente o que o nome sugere. Ela carrega o arquivo JSON dentro de uma variável que vai ser do tipo dicionário, né? São tipo dict. Como que é feito isso? Tem que importar a biblioteca JSON, porque ela não é uma biblioteca built-in. Apesar de já vir instalada com Python, ela precisa ser importada. E aí como é que é feito isso? A gente vai precisar abrir o arquivo aqui com a função open, certo? A gente passa o nome do arquivo, vamos supor que nesse exemplo que o nome do arquivo é esse. E o que é que esse open vai retornar? Ele vai retornar uma variável, e com essa variável a gente vai poder manipular arquivos. Logo em seguida a gente usa a função load do pacote JSON, certo? Então a gente bota aqui json.load, a gente vai pegar esse arquivo que foi aberto com a função open, vai passar como argumento para a função load, e o que a função load aqui vai retornar vai ser um dicionário, certo? E a gente vai salvar essas informações nessa variável chamada xadrez info. E aí, tendo um dicionário, podemos manipular esse dicionário à vontade, fazer o que a gente quiser com ele. Por exemplo, logo em seguida aqui, a gente pega esse dicionário, acessa a chave jogadores na posição 0 e a gente olha o rating. Por quê? Vamos só lembrar aqui. Lembra que jogadores é uma das chaves possíveis aqui, né, do dicionário, certo? Pense aqui como dicionário porque, como disse, é a mesma estrutura, certo? Então, só que é uma lista aqui que contém
duas informações, esse dicionário e esse outro dicionário. E a gente está querendo aqui acessar a lista na posição 0, ou seja, o primeiro elemento dessa lista, que é essa primeira estrutura de dados aqui, esse primeiro dicionário. E desse primeiro elemento, o que a gente quer fazer é acessar o rating, certo? Então a gente acessa aqui a chave rating e vai retornar aqui o valor do rating, no caso 2831. Uma outra coisa que também podemos fazer com arquivos JSON é fazer o contrário, certo? Aqui nesse código de cima, nós pegamos um arquivo JSON, abrimos e transformamos isso em um dicionário. Mas podemos fazer o caminho inverso, podemos pegar um dicionário do Python e salvar esse dicionário como um arquivo JSON. Como que isso é feito? Também a gente usa a biblioteca JSON, só que outra função. Para abrir, a gente usou a função load. Para salvar, a gente vai usar a função dump, que significa descarregar, certo? Load é carregar, dump é descarregar, despejar, certo? Então a gente vai despejar o conteúdo do dicionário dentro de um arquivo JSON. Temos aqui um dicionário que ele está tentando simular, digamos, a situação de um jogo de xadrez. Então ele tem uma chave de posições que possui mais duas chaves, brancas e pretas. Então tem as posições das peças brancas e as posições das peças pretas. Então aqui temos a posição do rei, do bispo, e suas respectivas posições, E4, G7 e assim por diante. Temos também uma outra chave em check que contém um outro dicionário, certo? Basicamente dizendo se as brancas e pretas estão ou não em check, certo? Então aqui no caso as brancas estão em check, as pretas não estão. E temos uma chave turno com o valor branco. Isso aqui basicamente a gente está dizendo que o turno, a vez de jogar, está com as brancas. E a gente vai querer salvar essas informações que estão no formato dicionário do Python em um arquivo JSON que a gente vai chamar de xadrez.json. E para isso, como é que a gente faz? A gente vai de novo abrir o arquivo usando a função open, que passa o número do arquivo. Só que agora, como a gente vai querer escrever nesse arquivo, a gente vai ter que passar um argumento adicional, que é esse W de write, ou seja, de escrever. Com isso a gente está dizendo, ó, abre esse arquivo, só que no modo de escrita. Se você não passa nada, como foi o caso aqui em cima, se você não passa nada como argumento, ele está dizendo, abre esse arquivo no modo leitura. Mas se você quiser abrir no modo escrita, você tem que passar aqui especificamente o W. Mas voltando aqui para o código, o que a gente está fazendo o que a gente está dizendo para o Python Python, abra um arquivo com esse nome, xadrez.json, no modo de escrita, como um arquivo, que é o nome da variável, né? E aí a gente vai passar para a função dump dois argumentos principais. A função dump precisa de dois argumentos, que são qual é o objeto que você quer descarregar no arquivo, certo? E aqui no caso tem um dicionário, certo? O dicionário que é o jogo. E qual o arquivo que você quer despejar essa informação, no qual essa informação vai ser despejada. Então precisa desses dois argumentos obrigatórios. E aí ele tem um parâmetro aqui opcional, que eu particularmente gosto de usar, que é o ident_4, para ele formatar o arquivo bonitinho. É basicamente para isso. Se você não passar uma indentação aqui, ele vai fazer um arquivo JSON sem indentação. Eu não acho isso bonito. Mas aqui é mais questão de estética. Então, bora lá para o Colab e ver como tudo isso aqui funciona na prática. Ok, estamos aqui no Google Colab e vamos ver na prática como que a gente faz essa manipulação de arquivo JSON. Então, para isso, a gente vai ter que criar um arquivo, o JSON, com aquelas informações que a gente viu lá nas notas de aula. Aqui vocês estão vendo nesse menu lateral algumas opções, certo? Uma dessas opções é aqui esse símbolo aqui do arquivo. Quando você clica aqui, você já vê todos os arquivos que estão nessa seção do Google Colab. E aí você pode fazer várias coisas. Você pode clicar nesse botão aqui para fazer um upload de arquivo, certo? Caso você já tenha esse arquivo, um arquivo JSON ou um arquivo de CSV, qualquer arquivo que você precisar usar, que você já tenha na sua máquina local e você queira fazer o upload, você pode clicar aqui e vai ser feito o upload. Você pode também fazer uma integração com o Google Drive. Mas o que a gente vai precisar fazer, na verdade, é criar um arquivo do zero aqui, certo? Eu poderia ter que criar aquele arquivo local, eu vou subir agora, mas vamos ver como que a gente cria esse arquivo na própria seção do Google Colab. E para fazer isso é muito simples. A gente pode clicar aqui com o botão de direito, a gente tem algumas opções, upload, atualizar. Temos aqui novo arquivo, que vamos chamar esse arquivo aqui de xadrez info.json.
Então criei o arquivo aqui. Na verdade eu acho que o nome que eu botei lá nas nossas aulas era arquivo xadrez, né? Deixa eu excluir isso aqui e criar um novo com o nome lá, arquivo xadrez. Opa. Eu poderia simplesmente renomear também lá no script, mas eu vou fazer dessa maneira. Agora eu posso dar um clique aqui. Clica. Ele abriu aqui o arquivo. Vocês veem que apareceu aqui no lado direito um arquivo. O arquivo está vazio. E a gente vai preencher com as informações que copiamos aqui das notas de aula. Tá? Então tá aqui aquelas informações. Clica aqui em Ctrl S para salvar. Está salvo aqui essas informações. E eu posso fechar essa tela aqui se eu quiser. Tá? E essa aqui também eu posso minimizar. Agora eu vou copiar e colar aquele código que a gente viu nas notas de aula. Explicando novamente o que esse código faz. A gente vai importar a biblioteca JSON, o JSON, porque ela não é uma biblioteca built-in, precisa ser importada. A gente vai abrir aquele arquivo chamado arquivo xadrez.json e vamos fazer o load aqui, vamos fazer o carregamento desse arquivo. Eu vou até copiar esse outro cara aqui e botar em outra célula, para a gente rodar um por um. Então vamos rodar aqui. Está aqui o dicionário com exatamente as mesmas informações que tínhamos naquele JSON. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, que é ver que esse print ficou não ficou muito bonito, né? Ficou tudo aqui numa linha. Existe uma outra biblioteca do Python, que também já vem instalada no Python, mas não é uma biblioteca built-in, que ela serve exatamente para você printar as coisas de uma maneira bonita, de uma maneira organizada, que é o pprint. Então, com pprint, import pprint. Então vamos rodar aqui. E esse pprint é de pre-print, né? Printar de forma bonita. Que aí, pprint, xadrez info, né? Quando a gente roda aqui, ó, printou aqui de uma maneira um pouco mais bonita, né? Tá mais organizado, tá mais bonito de ver. Então a biblioteca pprint faz isso, né? Ela printa de forma que fica uma estrutura bem mais legal, bem mais agradável de ver. Partindo aqui para a próxima linha do código, o que a gente vai fazer aqui, agora que a gente tem isso aqui é um dicionário, isso aqui é esse xadrez info, ele é um dicionário do Python, então a gente pode acessar as informações desse dicionário daquela maneira que a gente viu na aula passada, né? A gente passa o nome da chave para pegar o valor associado àquela chave. Vamos até fazer passo a passo aqui, né? Então eu posso botar aqui jogadores, é o xadrez info jogadores, certo? E dar um print aqui em jogadores, eu vou dar um pprint para ficar bonito. Quando eu rodo, tá aqui os jogadores, certo? Então eu peguei as informações dos jogadores, que é uma lista com 2 dicionários dentro, né? Então o primeiro dicionário contém as informações do jogador Magnus Carlsen e o segundo dicionário contém as informações do jogador Ricardo Nakamura. Então, como a gente vê, esses jogadores aqui é uma lista, certo? Então eu quero acessar o primeiro elemento da lista, certo? Que vai ser as informações aqui do Magnus Carlsen, e eu quero acessar o rating, certo? Que esse primeiro elemento da lista vai ser um outro dicionário com outras informações. Temos aqui o nome do jogador, né? E o rating, e eu quero acessar aqui o rating. Então vamos printar aqui, exatamente aqui eu tenho o rating. Vamos agora ver como que a gente salva um dicionário como um arquivo JSON. Então vamos criar uma nova célula de código aqui, vamos copiar e colar o código que a gente viu nas notas de aula. Eu vou novamente separar isso aqui para rodar um cor de cada vez, certo? Então eu estou criando aqui um dicionário chamado jogo que está simulando aqui uma certa situação do jogo, certo? Então eu tenho as posições das peças brancas e as peças pretas, tenho aqui as informações de cheque e tenho o turno, né? De qual peça está sendo jogada agora. Então deixa eu rodar isso aqui. Rodei. Ok. Então, como eu disse, isso aqui é um dicionário, então eu posso acessar as informações desse dicionário como eu quiser. Por exemplo, se eu quiser saber em que posição... vou aceitar aqui ó, a sugestão da IA. Eu quero saber em que posição a rainha das pretas está, certo? Então eu posso rodar isso aqui. Ela está na B1, ou o rei. Eu quero saber aqui o rei das brancas. O rei aqui das peças brancas. Estou rodando, rodei aqui. Tem aqui, está na E4. E se eu quiser rainha, não tem rainha das peças brancas, né? Vai dar um key erro aqui, que a gente
existe a chave posições, existe a chave brancas dentro dessas informações das posições, mas não existe a chave rainha. Quando eu rodar aqui, tem um erro, não existe a chave rainha dentro aqui desse dicionário aqui específico, certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é tentar dar um método get, né? Get rainha, certo? E aí eu posso passar um valor padrão aqui, ou deixar sem valor padrão, né? Eu vou rodar aqui. Vocês devem lembrar que no último vídeo eu deixei um desafio para vocês rodarem uma célula chamando o método get sem passar o valor padrão, né? O valor default. Se vocês fizeram esse desafio, vocês devem lembrar que vai dar aqui que ele vai retornar um none, certo? Então, e quando retorna none, ele nem mostra, né? Eu posso salvar aqui num variável chamado, sei lá, posição rainha branca. E posso, e posso printar print rainha branca. Aí vai dar none, né? Então o método get, por default, o valor padrão dele é o none, né? Se ele não achar a chave no dicionário. Mas enfim, isso aqui foi um pequeno adendo. O que a gente quer mesmo é salvar essas informações em um arquivo chamado xadrez.json. Tá? Então, novamente, a gente abre o arquivo aqui com a função open no modo de escrita, no modo W de write. E a gente faz o dump. A função dump precisa aqui receber como primeiro argumento o objeto. Ele diz até aqui, isso aqui é o que a gente chama de docstring da função, né? Quando você passa o mouse aqui, algumas ideias já mostram uma docstring. Então ele precisa receber um objeto, que é o que vai ser transformado no arquivo, e o arquivo para o qual esse objeto vai ser despejado. Aqui temos alguns parâmetros opcionais e eu gosto de usar o indent igual a 4 para ele fazer a indentação. Inclusive eu vou até retirar aqui e mostrar. Vamos rodar aqui. Então o que aconteceu? Vamos abrir aqui a aba de arquivos. Apareceu um arquivo xadrez.json. Vamos abrir esse arquivo. É um clique duplo, né? Tá aqui. Ele abriu esse arquivo aqui e salvou aquelas informações do jogo, mas não ficou muito bonito, né? Eu queria deixar isso aqui com indentação. Então indent igual a 4, certo? Vamos fechar esse arquivo aqui. Vamos até mudar, vamos chamar de xadrez 2, só para ter os dois arquivos. Rodar. Ele vai aparecer aqui o arquivo xadrez 2 aqui, né? Ó, apareceu, né? Vamos abrir. Agora ficou mais bonito, porque eu botei uma indentação, certo? E eu posso botar a indentação que eu quiser, certo? Vamos chamar aqui um arquivo xadrez 3, só para não ficar sobrescrevendo no arquivo, né? Vamos botar uma indentação bem grande, uma indentação de 12. Isso aqui é a tabulação que ele vai fazer no arquivo, né? Vamos rodar, esperar que o arquivo aparecer na lista de arquivos. Apareceu aqui, vamos abrir o arquivo. Viu que ele ficou com a tabulação maior, né? Mas eu gosto de usar a tabulação indent igual a 4, porque é o valor padrão que a gente usa. Justamente porque 4 também é a tabulação, a indentação padrão do Python, certo? Então isso aqui, ó, são 4 espaços. Esse pequeno espaço aqui são 4 espaços, que é a tabulação padrão do Python. Enfim, sobre arquivos JSON é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e percebido a importância desse tipo de arquivo, porque é justamente um arquivo que a gente pode usar para ficar passando dados. E também por causa da semelhança do arquivo JSON com a estrutura de dados de dicionário do Python, a gente pode manipular eles de uma maneira muito simples e direta aqui com o Python. Então, se você gostou do vídeo, deixe comentário, também deixe o seu joinha, também se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito, e não perca o próximo vídeo, onde a gente vai explicar o desafio prático dessa aula 4. Então, até a próxima e bons estudos!